Oi, povo, tudo bem com vocês? Então, bora lá para mais uma videoaula. Relembrando, na aula anterior, então, a gente encerrou o conteúdo de Revolução Russa, certo? E nessa aula de hoje a gente começa aí nosso quarto capítulo, a partir da página 47. Então, já pega a apostila e o caderno para fazer anotações, que é agora que a gente vai falar de um período de entreguerras. Relembrando, antes da Revolução Russa, a gente havia comentado sobre a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, certo? E futuramente aí, nossa próxima apostila, vamos comentar sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Só que o que acontece? Entre a primeira e a segunda, esse lapso temporal aqui, o que acontece? É isso que a gente vai entender agora. Vão ser 2 capítulos que vão tratar sobre isso. Nessa apostila, a gente vai pensar um fator econômico, certo? No outro capítulo que a gente vai pensar o entreguerras, a gente vai falar sobre vieses políticos, de maneira mais específica na Europa, certo? Essa parte aqui agora desse capítulo, a gente vai pensar no caso norte-americano, que é o caso aí dos Estados Unidos, tranquilo? Então, bora lá. Página 47, vamos analisar essa imagem de abertura aqui do capítulo. Wall Street, prédio da Bolsa de Valores de Nova York. Na imagem de 1918, a multidão se aglomera para participar de um rally. Em destaque, Douglas Fairbanks segurando Charlie Chaplin nos ombros. O mesmo local recebeu um número igual de pessoas no dia 24 de outubro de 1929, dia em que a Bolsa de Valores faliu, com a intenção de resgatar parte do capital investido no mercado de ações. Wall Street, que vai ser um dos lugares mais famosos aí dos Estados Unidos, juntamente também com a Times Square, enfim. Wall Street é essa que vai aglomerar as bolsas de valores aí dos Estados Unidos. E aí a gente vê que quando a guerra acaba, uma galera vai para lá para comemorar, né? Só que basicamente 10 anos depois, em 1929, uma galera também vai para lá, mas porque tá desesperada. O que acontece nesses 10 anos de alegria para desespero? É isso que a gente vai entender. E é interessante a gente pensar a própria figura do Charlie Chaplin, né? Vai ser aí um ator e diretor, roteirista, enfim, muito famoso por conta de papéis no cinema mudo, né, nos Estados Unidos. Vai ser um cara de extremas críticas também. Fez Tempos Modernos, que era uma crítica direta ao modo de produção industrial. Fez um filme que me falha agora que o nome mas de crítica, não sei se chegou de Grande Ditador. O Grande Ditador, tenho quase certeza. De crítica direta à figura do Hitler, que é outra pessoa que a gente vai pensar, não nesse capítulo aqui, mas no nosso próximo capítulo, para pensar o Entre Guerras. Enfim, e vai ser um cara que é ovacionado aí pela população norte-americana. Bora aqui nesse textinho aqui, ó. Nos anos após o fim da Grande Guerra, os Estados Unidos viveram um período de euforia econômica, que pode ser observada na foto em que aparece Charlie Chaplin. Retomando os nossos estudos sobre a Grande Guerra, produz um texto com as principais vantagens obtidas pelos Estados Unidos no conflito mundial. Isso é uma parte aí do para casa que vocês vão fazer para casa, né? Vira para mim na página 48. Economia estadunidense após a Grande Guerra. Vamos aí relembrar. Grande Guerra Mundial leva esse nome porque ela envolve as maiores potências econômicas mundiais, né? A exemplo aí vamos pegar a Alemanha, Inglaterra, França, e também ela vai envolver aí outros países do globo, né? Ou seja, o mundo inteiro para por causa dessa guerra. Tranquilo? Só fins assim de comentário reflexivo. A gente tá aí vivendo um período extremamente conturbado, né? Com o coronavírus, nossa, todo mundo tá estressado, toda a economia, enfim, etc e tal. Gente, agora imagina um mundo em guerra. Não tem isso nem de perspectiva de melhorar a curto prazo, igual a gente tá aqui pensando estratégias de recuperar a economia e tudo mais. Imagina numa guerra. Gente, é um cenário caótico. É fome, é miséria, é morte em cima de morte. Não é só quem tá lá na guerra que morre. São civis que ficam aí nas cidades também, que não tem o que trabalhar, o que comer, etc e tal. Então, gente, se tá ruim, imagina que lá era muito pior, tá? Então, beleza. Todo esse contexto aí dentro da Europa.
E aí eu tenho um país que está fornecendo um monte de subsídios ali por trás, para um lado, né, para a Tríplice Entente, que é os Estados Unidos, né, fornecendo armamento, fornecendo alimentos, etc e tal. Chega certo momento que os Estados Unidos eles vão ficar com medo da Tríplice Entente perder e, consequentemente, não pagar aqueles empréstimos para ela. O que é que os Estados Unidos faz? Decide entrar na guerra, né, em 1917, vai aí pro último ano final, é um país que estava com fôlego, né, e acaba fazendo com que a Tríplice Entente vença. Consequentemente, é a partir daí que os Estados Unidos se tornam o maior credor de crédito mundial para esses países europeus. Relembrando aquela frase que eu sempre falo, em uma guerra eu não tenho vencedor, todo mundo sai perdendo. Por mais que a Tríplice Entente saia vitoriosa, tá fracassada na economia, depenada, enfim, a gente viu aquelas imagens na abertura do capítulo lá da Grande Guerra, né? A mesma imagem do lugar antes e pós-guerra. Então, assim, até quando a gente viu 1917, dá pra ter um pouquinho essa noção, né? Então, assim, são países que precisam se reconstituir quase que do zero. Beleza. E aí a gente vê o Tratado de Versalhes, que a Alemanha é obrigada a assinar, assume toda essa culpa e vai se responsabilizar por pagar tudo. Vai tirar da onde o dinheiro? Por meio de empréstimos também com os Estados Unidos, tá? Beleza, então a gente tá vendo que os Estados Unidos eles só estão lucrando com tudo isso. Deu para entender agora por que toda aquela festa e comemoração em Wall Street em 1918? Não é só vencer uma guerra, né? Estão vencendo com louvor. E é a partir disso aí que a economia dos Estados Unidos literalmente vai só e só crescer. Vamos analisar umas imagens aqui da página 49. A gente vai ter, por exemplo, aí sucesso na questão automobilística dentro dos Estados Unidos. Vamos pensar, por exemplo, a indústria Ford. Ford aí de marca de carros, né? A indústria automobilística consolidou-se nos Estados Unidos na década de 1920. O Ford T, modelo que popularizou a invenção, foi produzido entre os anos 1908 e 1927. Mas demorou isso tudo para se produzir? Gente, lembra, a gente está no começo dessa indústria automobilística, então não vou ter uma velocidade de produção igual eu tenho hoje, tá? A grande invenção de Henry Ford foi, de fato, o estabelecimento de uma linha de montagem de veículos que intensificou a produção de automóveis a partir de 1913, possibilitando que fossem feitos em apenas 90 minutos. Todos os veículos, para facilitar, vinham na cor preta. Ele vai pegar aquele modelo que já existia de uma linha de montagem inglesa e vai otimizar aquilo ainda mais. Vai trazer isso o quê? Para os carros, né? Tanto que a gente vai ter a palavra Ford se transformando na palavra Fordista, né? Linha de montagem Fordista. O que é isso? Eu tenho aí uma esteira de produção, né? A montagem extremamente rápida. E aí eu consigo produzir um carro aí em 1h30, certo? Fazendo essa conversão de 90 minutos. Então, o que acontece? A economia está cada vez mais se intensificando e cada vez mais eu estou incentivando o consumo da população. Estou produzindo carro rápido. O que eu quero também? Que venda rápido. Então, eu incentivo o quê? A produção de cartazes, produção de marketing, publicidade e propaganda. Porque eu também tenho que fazer com que meu público consuma isso, tá? Não só um público norte-americano, mas também meus compradores da Europa, certo? E aí que a gente tem dois cartazes aqui embaixo bem interessantes também. Um sobre um creme de barbear. Isso é o que eu chamo de creme de barbear. Obrigada pela dica sobre o Menem. Certamente é diferente. E do outro lado aí, um sobre sabonete, promessa de redução de peso sem dieta e exercícios como mágica, só com o uso do sabonete. Ou seja, a publicidade aí, ela tá no 12, né, para angariar novos consumidores, certo? Então, beleza. Então, aqui a gente tá vendo que a economia norte-americana está se consolidando. Tô querendo aí cada vez mais mercado consumidor, não só dentro dos Estados Unidos, mas até mesmo com a própria Europa, que está se reconstituindo. E eu tô incentivando, investindo cada vez mais em publicidade. Tranquilo? Vira na página 50, por favor. O que acontece? Ao mesmo tempo que eu tô tendo tudo isso aí na economia, tá sendo um tempo que vai se começar a fortalecer ali o sentimento. Não é que vai começar,
Novamente a gente está vendo sentimentos conservadores dentro da Europa. A gente viu aí início do ano uma revisãozinha sobre um conteúdo que a gente já tinha pensado no ano passado. Quando eu penso as 13 colônias, né? Colônias do Norte, colônias do Sul, a questão racista dentro aí dos Estados Unidos, né? Eu tenho o nascimento da Ku Klux Klan, um grupo extremamente violento, racista, xenofóbico, e que aqui na década de 20 novamente vai ganhar aí muita força dentro dos Estados Unidos. Tem um filme que é extremamente interessante que chama Infiltrado na Clã. Ele vai pensar aí esses contextos de como que ainda no século XX a Ku Klux Klan ela vai ter muita força dentro dos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? Então eu tenho esse tipo de grupo ali dentro que está se reafirmando, falando que a América é para os americanos, e isso não inclui grupos religiosos como judeus, isso não inclui grupos como os negros, e cada vez mais eu tô reafirmando aquela coisa do homem branco e tudo mais ali dentro dos Estados Unidos. Tranquilo? E aí também eles vão ter a questão contra imigrantes, socialistas e feministas. E aí a gente vai ter aquela frase extremamente famosa que eu acabei de comentar com vocês, que é American Way of Life, né? O caminho de vida americano aí. Tranquilo? Outra coisa que vai acontecer é que na década aí de 1920 vai se instituir dentro dos Estados Unidos uma lei seca, onde vai proibir um comércio de bebidas e tudo mais. Só que isso favorece um mercado ilegal de bebidas, não só de bebidas, drogas, afins, e um dos sujeitos que mais vai se favorecer com isso é o El Capone, aqui na página 50, máfia americana. Vai ser um sujeito que vai aparecer em um monte de filmes aí, né? E aí, as máfias, quando e como elas se fortalecem? Quando eu tenho algum mercado que ele é proibido e eu vou agir na ilegalidade. Se é ilegal, consequentemente vai ser mais caro, né? Tem todo um trabalho a mais ali pra mim. E aí eu tenho esse tipo de sujeito aí se fortalecendo, tá? Ah, professora, mas se tá tendo tanto alegria dentro dos Estados Unidos, por que eu proíbo esse mercado aí de bebidas? Conservadorismo também, tá? Esse conservadorismo não só racial e tudo mais, mas também aí na área das bebidas e tudo mais. Mas lembrando que é um conservadorismo aí de meia panela, que muitas vezes quem critica é quem também consome desses produtos aí vindo da máfia, tá? E aí o que acontece? Essa imagem de riqueza e sucesso dentro dos Estados Unidos não é bem totalmente assim. O que acontece? Eu tenho uma população aí de milhões de pessoas já dentro dos Estados Unidos. E essa riqueza para todo mundo? Não. Essa riqueza vai ficar aí na mão dos grandes empresários e quem controla a bolsa de valores. Com esses caras da máfia, eu vou ter aí populações que não tem nada também. Então, olha, é aí que eu já tenho essa questão da desigualdade social. Ao mesmo tempo que eu tenho populações muito ricas durante a década de 20, eu vou ter populações também muito pobres. Os trabalhadores aí, por exemplo, do Henry Ford, aquele cara que produz carro em 1h30, você acha que ele tá ganhando bem? Não, cara, ele tá ganhando salários aqui, ó, miseráveis. Quem vai ganhar muito é o dono daquilo ali, é o próprio Henry Ford e tudo mais, né? Um exemplo, tá? Isso vale para qualquer outro desses produtores. Então, essa primeira aulinha nossa aqui é bem introdutória mesmo, pra gente entender como que após essa Primeira Guerra Mundial aí, os Estados Unidos alavancam sua economia, buscam marketing, publicidade e propaganda para isso, incentivam o consumo, não só dentro dos Estados Unidos, mas dentro da própria Europa. Tô tendo aí um retorno de um conservadorismo, fortalecimento de grupo como a Ku Klux Klan, por um exemplo, questão da lei seca sendo proibida, incentivam a máfia a ser criada e a questão das desigualdades sociais fortes dentro dos Estados Unidos. Tranquilo? Meninos, anotem o para casa. Página 47, vocês vão falar para mim então aí as vantagens dos Estados Unidos com o fim da Primeira Guerra Mundial. Página 48, organize as ideias. E página 49, esse interpretando documentos que vocês vão fazer nas 50. Tranquilo? Um beijo, fica todo mundo bem.